Hoje eu quero falar com você sobre estes assuntos. Isso é impossível acontecer. A palavra de Deus nos confronta e o reavivamento que traz renovação. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 17, 18 e 19, em uma jornada de Gênesis a Apocalipse, mergulhando para nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Capítulo 17, no versículo 3 ao versículo 6, quando a palavra de Deus mostra que o reinado de Josafá foi estabelecido, diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. É impossível uma pessoa encontrar-se com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Ela se torna ousada, destemida, corajosa, forte, embora tenha as suas limitações e debilidades humanas. Mas nestes momentos de fraquezas, a força de Deus se revela aos que lhe conhecem, como aconteceu com Josafá. Já no versículo 7 ao versículo 9, a palavra de Deus diz assim: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Em geral, as pessoas iam até os profetas. Era o costume naquela ocasião. Você pode confirmar isso, por exemplo, quando Saul foi a Samuel. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 ao 10. Quando a sunamita foi até o profeta Eliseu. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 4, versículo 22 e 23. Algumas vezes procuravam os sacerdotes. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 3. Os sacerdotes, eles eram encarregados dos sacrifícios e da adoração, mas também ensinavam ao povo as tradições morais, legais e sociais. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus ele não é restrito a lugares e nem a pessoas. Nós vivemos hoje em dia uma era em que bandeiras de instituições e de determinadas pessoas que se dizem pais na fé, que se dizem os profetas das nações e outros até mesmo que se denominam pessoas que aqueles que vão até ele buscam cobertura espiritual. E quando nós vemos nas Sagradas Escrituras que Deus não se restringe a lugares e nem a pessoas, nós vemos então que Deus ele não pode ser encaixotado
e, obviamente, pelo fato dele ser soberano. Por exemplo, quando uma determinada pessoa diz que somente na sua igreja, na sua instituição, tem salvação, tem Deus, tem pessoas de Deus, esta pessoa ela está, na verdade, agindo desta forma, encaixotando Deus. Porque, e antes, quando esta instituição, igreja, não existia? Por isso que Deus se revelava e se revela da maneira como Ele quer, para quem Ele quer, da forma que Ele quer e onde Ele quer. E jamais devemos colocar barreiras ou colocar algum tipo de limitação a Deus, dizendo que somente neste lugar Ele se revela ou somente a esta pessoa Ele se revela. Isso não é bíblico. A palavra de Deus mostra aqui claramente um exemplo disso. Lá no capítulo 18, no versículo 7, quando as promessas dos falsos profetas foram feitas, quando Josafá e Acabe se encontraram, nós vemos que Acabe, ele não aceitava de bom grado o profeta Micaías. E a Bíblia diz assim, veja só, respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Ele não concordava com as palavras de Micaías, porque ele não era como os profetas que estavam em Israel, que eram falsos, que eram verdadeiros fantoches e faziam, na verdade, naquela ocasião, aquilo que o rei de Israel queria. Micaías fazia o que o Senhor Deus queria. E o que nós aprendemos com isso? Que a palavra de Deus, ela nos confronta. A carne, ela é ferida diante das palavras de Deus. Já o espírito, ele se fortalece. Quando as palavras de Deus vão de encontro com quem não se submete a elas, obviamente que vai criar nesta pessoa desconforto. Nós vemos isso claramente durante várias passagens bíblicas, como por exemplo, quando o Senhor Jesus pregava, incomodava os escribas, os fariseus, os saduceus. E por que isso? Porque a palavra de Deus, ela confronta a carne, ela confronta a religiosidade, ela confronta o pecado. No versículo 29 e no versículo 33, quando aconteceu a morte de Acabe, a palavra de Deus mostra que Acabe se disfarçou para ir à batalha, para que as pessoas não o vissem. Só que o interessante é que não tem como se disfarçar ou se esconder de Deus e nem do diabo. A palavra de Deus diz assim, veja só, disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Versículo 33 diz assim, então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. Então disse este ao seu cocheiro, vira, leva-me para fora de combate, porque estou gravemente ferido. Será que aquela flecha, ela
foi ao encontro do corpo de Acabe por coincidência? Não existe disfarce que engane Deus ou o diabo. Os dois são espírito. O caráter egocêntrico e enganador de Acabe o fez se disfarçar. Toda pessoa que vive um disfarce, na verdade, ela está enganando a si mesma. Ela pode até enganar a outras pessoas, mas quando a flecha vier, esta pessoa será atingida, porque não tem como escapar dos olhos daquele que vê todas as coisas. E também do diabo, que anda ao nosso derredor, bramando como um leão. E para terminar, no capítulo 19, no versículo 4 ao versículo 7, a palavra de Deus mostra que o rei Josafá, ele nomeou juízes, depois de realizar um verdadeiro reavivamento espiritual no seu reinado. Diz: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Todo reavivamento traz renovação. A concepção do certo e do errado fica em destaque. Neste caso, possibilitando que juízes honestos e eficientes trabalhassem a favor da justiça. Deus queria que o seu povo fosse reto e justo. Sem um sólido fundamento espiritual, porém, o sistema judiciário da sociedade não poderia satisfazer. Por isso que tudo começa no espiritual e se estende para o material. Começa no interior e se estende para o exterior do ser humano. Se te ajudou o devocional de hoje, compartilhe aí no seu story, compartilhe nas suas redes sociais, faça aí um grande compartilhamento deste vídeo, enviando no aviãozinho que tem aqui embaixo para todas as pessoas que lhe seguem. Assim, nós teremos um alcance de muitas pessoas que ouvirão um evangelho puro e simples neste devocional 2024. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você. Deus te abençoe.